Meu nome é José Carlos, agora estou estabelecido em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mas antes de chegar aqui, passei grande parte da minha vida em uma pequena vila chamada Esperança, localizada perto de uma floresta no interior de Roraima. A vila era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e a natureza era uma parte constante de nossas vidas. Eu e meu pai, um caçador e lenhador habilidoso, costumávamos fazer longas caminhadas pela floresta, coletando lenha, caçando animais e colhendo frutos silvestres. Certo dia, enquanto explorávamos uma parte mais densa e desconhecida da floresta, nos deparamos com um antigo totem entalhado em pedra, quase completamente encoberto pelo musgo e as trepadeiras. Sentindo uma estranha curiosidade, decidi limpar a vegetação que cobria o totem e revelar as misteriosas figuras e símbolos que estavam entalhados nele. Havia figuras humanas e animais diversos, mas o que mais chamava a atenção era a imagem de um grande felino com olhos feitos de tinta vermelha no centro do totem. Os olhos pareciam brilhar com uma luz própria, capturando minha atenção e me enchendo de um sentimento estranho e indescritível. Coloquei na minha bolsa e levei ele comigo. Nos dias que se seguiram à nossa descoberta, coisas estranhas começaram a acontecer na Vila de Esperança. Animais começaram a desaparecer, e não apenas animais pequenos, mas também vacas e cavalos. Plantas começaram a murchar sem razão aparente, e sons estranhos eram ouvidos à noite, vindos da direção da floresta. Eu me sentia cada vez mais desconfortável e assustado. Acordava no meio da noite suando, com a sensação de que algo estava muito errado. Durante uma dessas noites, ouvi um som vindo de fora da minha casa. Um rugido alto e gutural que parecia ecoar por toda a floresta, seguido por um silêncio sobrenatural. Tremendo de medo, levantei da cama e olhei pela janela, tentando ver o que estava acontecendo. À luz fraca da lua, consegui vislumbrar um vulto movendo-se na escuridão da floresta. Era grande, muito maior do que qualquer animal que eu já tinha visto naquela região. Seus olhos brilhavam com um brilho vermelho intenso que me fez lembrar do totem que havíamos descoberto. Fiquei lá, olhando para a figura na floresta, enquanto a sensação de horror crescendo em meu peito parecia congelar meu sangue. A sombra parecia flutuar à beira da linha das árvores, seus olhos vermelhos me observando com uma intensidade que me fazia sentir como uma presa sendo observada pelo predador. A figura se movia de maneira inquieta, como se estivesse lutando contra a vontade de sair da proteção das árvores. Os olhos nunca se afastavam de mim, mantendo seu foco enquanto uma sensação de desespero crescente me inundava. Eu podia sentir a predadora na criatura, a vontade feroz e indomável de saltar e atacar. A noite passou com a figura observando a vila do limite da floresta. Eu não conseguia dormir, a sensação de estar sendo vigiado não me deixava descansar. O medo se tornou uma constante, um companheiro indesejado que me mantinha alerta e nervoso. No dia seguinte, a vila estava em alvoroço. Mais animais tinham desaparecido durante a noite e as plantações pareciam cada vez mais murchas e doentes. As pessoas estavam com medo e a tensão era palpável. Histórias antigas da vila começaram a ressurgir, histórias sobre os guardiões da floresta, espíritos antigos que protegem a natureza e punem aqueles que desrespeitam seu domínio. Alguns aldeões começaram a murmurar que eu havia trazido a ira dos guardiões para nós ao perturbar e trazer para a vila o totem na floresta. Sendo assim, chamei meu pai e voltamos no local onde eu havia achado o totem e o devolvi exatamente ao local de onde o havia tirado, porém sentia que não era o suficiente. Então deixei um colar de ágata que sempre levava comigo e voltamos o mais rápido possível para a vila. Passei o dia inteiro inquieto esperando a noite chegar para ver se teríamos paz novamente. A noite chegou novamente, e com ela veio a sombra. Dessa vez, ela estava mais perto, seus olhos vermelhos brilhando mais intensamente. A figura parecia maior, sua silhueta mais ameaçadora. Eu podia sentir seu olhar em mim, um olhar que prometia vingança e violência. Eu passei outra noite em claro, observando a figura sombria e tentando encontrar coragem para enfrentá-la. O medo havia tomado conta da vila,
e eu sabia que tinha que fazer algo, pois não foi o suficiente devolver o totem. Depois de uma semana de crescente terror e tensão, decidi que precisava agir. A vila estava à beira do pânico, e eu sentia que a figura sombria na floresta estava ganhando força com nosso medo. Respirei fundo, reunindo a coragem necessária para enfrentar a criatura. Enquanto o sol se punha e a noite caía, me preparei para entrar na floresta. Rezei, pedindo proteção e força. Peguei um facão e acendi uma tocha, sua luz vacilante lançando sombras dançantes sobre o caminho à minha frente. Quando entrei na floresta, senti imediatamente uma mudança no ar. A atmosfera estava carregada de uma energia que fazia os pelos de minha nuca se arrepiarem. Segui em frente, o caminho à minha frente escurecendo à medida que me aprofundava na floresta. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, avistei a criatura. Seus olhos vermelhos pareciam brilhar na escuridão, e sua figura se movia de maneira quase fantasmagórica entre as árvores. Eu podia ver seus longos braços se movendo, suas garras faiscando à luz da tocha. Com o coração batendo forte no peito, me aproximei da criatura. Seus olhos vermelhos pareciam mais intensos de perto, e eu podia sentir sua raiva e sede de vingança. Pedi à criatura que falasse, que dissesse o que queria. A resposta foi um uivo longo e lancinante que ecoou pela floresta, enviando calafrios pela minha espinha. Pude ver a criatura mais claramente agora, seu corpo alto e esguio coberto de uma pele escura e manchada. Ela se movia como se fosse feita de sombras, cada movimento fluido e rápido. Enquanto enfrentava a criatura, senti uma estranha calma se estabelecer sobre mim. Eu sabia que tinha que lidar com a criatura, por mim e por minha vila. Segurando firmemente a tocha e o facão, me preparei para o que viria a seguir. A criatura se manteve firme, e os olhos vermelhos acesos pareciam conhecer cada segredo meu. Seus longos braços balançavam como pendulares, o som vibrante de seu coração pulsando no ar, reverberando por toda a floresta. Cada batida soava como um martelo poderoso e constante, uma declaração da incontestável presença da entidade. Com um uivo de soberania, a criatura se lançou em minha direção. Suas garras ágeis riscaram o chão, e um rastro de fagulhas se formou. Me preparei para o embate, a tocha em uma mão e o facão na outra, um duelo onde a luz da humanidade confrontaria a sombra da natureza. O primeiro avanço da criatura foi tempestuoso, mas consegui desviar com um movimento ligeiro, cortando o ar com o facão. Ela recuou brevemente, seus dedos rasgando a bruma, e logo atacou novamente. Cada investida era mais forte, como se fosse impulsionada pelo vento e pela raiva de séculos de perturbação. À medida que a luta se desenrolava, percebi que a ferocidade da criatura não vinha de um simples instinto animal, mas de um propósito mais profundo. Com cada golpe desferido e cada rugido abafado, vi a determinação e a coragem de um guardião, um protetor. Com um rugido final, a criatura se retraiu, não por fraqueza, mas por um momento de reflexão. Seus olhos não ardiam mais com a intensidade inicial, mas ainda permanecia a chama, a essência de um ser que resistiu ao tempo e à invasão. Seu corpo começou uma transformação, suas árvores viraram mão, sua cauda sumia enquanto suas costas ficavam largas e eretas, sua cabeça tomava forma humana enquanto seu cabelo crescia, porém seus olhos e dentes de onça se mantiveram. E então, ela falou. Sua voz parecia antiga como a floresta, ressoando em sintonia com os sussurros dos ventos e os murmúrios dos rios. Falou de sua dor, de sua indignação. Contou a história de seu lar usurpado, de sua existência reduzida a contos assustadores para crianças. Depois falou que me viu devolvendo o totem ao seu lugar, junto com o presente que por isso não iria me levar aquela noite. E eu compreendi. A criatura não era uma ameaça, mas uma guardiã. Seu lar era a floresta e seu propósito, protegê-la. Sua força e coragem eram reflexos da resistência da própria natureza.
Depois disso ela se virou e foi andando em direção à floresta. Na escuridão da floresta seu corpo virou uma silhueta nas sombras e ela sumiu. Depois daquela noite na floresta, nada foi o mesmo. A criatura não era um monstro temível, mas sim um guardião, um protetor da natureza e de tudo que é selvagem e livre. Compreender isso foi uma mudança de paradigma que me fez ver a nós, humanos, de uma forma diferente. Contei a história à vila, de como a criatura, que agora chamávamos pelo nome que a lenda indígena dava, a caipora, tinha defendido seu lar e como eu havia aprendido a verdadeira natureza de nossa ameaça. Muitos me olharam com ceticismo, alguns com temor, e outros com um lampejo de compreensão nos olhos. As mudanças foram sutis, por vezes, difíceis. Procuramos maneiras de conviver com a floresta, de tratar a terra com o respeito que ela merece. As lendas e histórias sobre a caipora passaram a ser contadas com uma luz diferente, mais como lições do que como contos de terror. Agora, no primeiro dia do mês, no fim de tarde, em vez de escondermos nossos filhos e trancarmos nossas portas, saímos para o campo aberto. Nós deixamos presentes para a caipora, pedaços de frutas nativas e flores silvestres. Ela nunca vem buscar quando estamos olhando, mas sempre desaparecem até o amanhecer. Ainda há momentos de medo, de desentendimento. A caipora é um ser selvagem, e a selvageria não pode ser completamente compreendida ou controlada. Mas aprendemos a ver além do medo, a ver a beleza e a verdade por trás daquilo que não compreendemos completamente. Estamos aprendendo, sempre aprendendo. Ouvindo a floresta, prestando atenção aos sinais, respeitando a vida selvagem. Estamos reaprendendo a viver em harmonia com a natureza, orientados por nosso respeito pela caipora e por tudo que ela representa. No entanto, apesar do nosso sucesso em viver em harmonia com a caipora, sabíamos que o equilíbrio era frágil. Se um dia esquecêssemos as lições aprendidas, se um dia deixássemos de respeitar a floresta e seus habitantes, então o terror poderia retornar. Nunca mexa com a caipora. Esse foi mais um História que o Povo Conta. Caso você tenha um relato ou depoimento de experiências sobrenaturais ou inexplicáveis, nos conte, para apresentá-los às pessoas, para mostrar que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia.